noite, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez no nosso podcast. No episódio de hoje eu terei o prazer de conversar aqui com o fundador e presidente do Instituto Adolf Fritz, que é no Brasil, faz um trabalho lindo pelo mundo. E ele está aqui com a gente, é o Roberto, e ele vai se apresentar e vai contar pra gente como que funciona tudo isso. E vai contar as maravilhas que, através da espiritualidade, tem acontecido muitas coisas lindas, muitos milagres, muitas bênçãos, as pessoas têm recebido. E é com muito prazer e muita honra que eu dou boa noite para o Roberto. Seja Boa muito noite. bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Sou muito grata pela sua presença aqui. E Eu eu sei também, estou muito feliz. que a gente tem um tempo curto, né? Muitas coisas para fazer, mas nada é por acaso. Não, Como a gente diz, vamos no flow que dá deixa certo. fluir que dá certo. Então seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Então conta pra gente quem que é o Roberto, o que que ele faz. Então vamos lá. E além de tudo, pessoal, ele é escritor. Ele É, trouxe uns livros pra gente aqui, vou mostrar pra vocês. Que são os livros com que o Instituto vende, trabalha, Isso, exato, representa, e é exato. tudo sobre espiritualidade, sobre o trabalho do Dr. Fritz. Isso aí. Então vamos lá, Roberto. Então vamos lá. Bom, Conta pra gente. eu sou brasileiro, cearense, e no ano de 95, já são 29 anos de trabalho espiritual, eu dei início à minha jornada como médico cura aqui na Terra, né? E assim, uma alegria, porque ao longo desses 29 anos a gente tem aprendido muito, visto muita coisa, como você mesmo escreveu, muitas coisas boas, muitas boas notícias, algumas que a gente até chamaria de milagres até. Mas o que a espiritualidade tem feito ao longo desses anos, ela tem feito através de mim, mas não sou eu quem faz. Você é um instrumento. É um instrumento. Eu tenho o meu papel, obviamente, eu entendo a importância do que eu faço, né? Eu estar presente, eu seguir disciplina, eu Estar à disposição. estar à disposição do trabalho, né? Ter me aposentado já até com uma idade muito baixa, a maioria das pessoas se aposenta com mais de 60 anos, eu me aposentei com 45 anos. Então, exatamente para poder ter mais tempo livre para me dedicar ao trabalho de social e espiritual que eu faço junto com os espíritos. Que lindo, que lindo. Você fundou o Instituto que ano? O Instituto é o meu terceiro instituto, na verdade. Eu fundei o primeiro em 95. Logo assim que eu comecei, chamava IDAF, Instituto Doutor Adolf Fritz. Uhum. Aí eu saí de lá em 99, no ano 2000 eu fundei um centro espírita em Fortaleza chamado Casa da Caridade, que existe até hoje, minhas filhas frequentam lá. E em 2018, depois de 18 anos lá, eu saí e fundei o Instituto Adolf Fritz, que é o IAF. Só que o formato dele é diferente. Eu não tenho uma sede, a gente não tem uma sede, a nossa sede é onde estamos. Então a gente trabalha em parcerias. Somos convidados, como você falou, para muitos países diferentes, vários estados e várias cidades diferentes. E nesses locais a gente desenvolve a atividade das cirurgias espirituais, atividades educativas. A gente faz curso, palestra, seminário. Temos agora um curso de magnetismo no Texas. Daqui a alguns dias eu vou estar. Amanhã eu vou estar indo para o Texas. Que legal, que maravilha. É minha vida essa correria, mas uma alegria. É um também. prazer servir, né? É, Eu acho que quem serve é servido. É uma. quem serve se serve de paz. É servido, o que eu quero dizer assim, né? Deus nos dá em Sim, troca, Deus sim, nos recompensa. O trabalho de servir sempre é uma bênção. É Quem tem verdade. esse privilégio, e todos nós viemos para servir, que teve gente que ainda não entendeu isso. Cada um do seu jeito, mas Isso, no seu ritmo, né? no seu jeito. Então você desenvolve viagem pelo Brasil, porque ontem a gente já conversou, gente, ele me contou que ele é itinerante. Totalmente O itinerante. nosso trabalho é trabalho. itinerante. Tem hora que juro por Deus que eu vou falar a verdade. Tem hora que eu acordo, agora assim, para minha esposa, né, que tá do meu lado, fala assim, Carol, onde nós estamos? Eu não faço ideia. E às vezes a gente acorda, tipo assim, é de manhã, só que não é de tarde, porque a gente mudou de fuso. Aconteceu isso agora, a gente tá em Barcelona, vai vir pra cá. Eu não sei por que razão, geralmente são 5 horas de diferença, deu 6 horas de diferença. Acho que é Por causa do hora horário de de verão, verão. alguma coisa. E aí, cara, a gente fica desorientado, né? Só que eu passo algumas horas aqui, quando eu vou pro Texas já é diferente o horário, acho que é 1 hora ou É 2, uma hora. né? Então é assim. Então o tempo é totalmente itinerante o que fazemos.
Mas que maravilha, porque daí se você está aposentado, você se dedica ao trabalho espiritual e tem essa flexibilidade, Isso. pronto, está a serviço do planeta, não é? Você não fica É, limitado somente a um local, né? Se você tivesse uma sede verdade. no Fortaleza, não sei onde você reside hoje, Uhum. você estaria limitado só a Nem trabalhar eu ali, sei. né? Não é verdade? Me perguntam isso, Roberto, onde você mora? Bom, eu tenho um apartamento em Fortaleza. Onde eu menos fico. Assim, a gente não fica muito tempo lá, não. Então, se você quiser se esconder de mim, é só ir pra Fortaleza que você não vai me achar. Que maravilha, conta um Mas a pouco. gente viaja muito, viaja muito. É o tempo todo. O tempo inteiro. Você tem basicamente um roteiro que você faz É. no ano ou você faz aleatório? Não, a gente faz. Não, a gente São faz. parceiros, Eu já né? sei onde vou estar daqui a um ano. Se você me dá um dia do ano que vem até maio, eu já sei onde vou estar. Hum, tudo A agendado. agendadíssima. A nossa agenda ela tem uma precisão incrível. Assim, a gente consegue, até por experiência, né, como a gente já faz isso há muitos anos, a gente tem uma precisão que a gente sabe ter deslocamento, sabe qual hora melhor horário para ir para o aeroporto daquela cidade. Então a gente tem essa facilidade, né? Porque por já ter tanta experiência. Então a gente tem bastante experiência com isso. Compra de passagem aérea, nossa, a gente faz tudo com muita antecedência. Entendeu? Então a gente já está comprando passagem do ano que vem já. As desse ano já estão todas compradas para esse ano. Né? Uhum, Então a gente tem toda essa preocupação, porque assim, a gente não pode se dar o luxo de não chegar onde a gente tem que chegar. é verdade. Porque lá vão ter 200 pessoas, ou 10 Não ou 1.000, importa. números nunca foram importantes para nós. E essas pessoas vão prezar do Dr. Fritz, eles vão prezar da doutora Sheila, vão prezar da espiritualidade, vão prezar do trabalho espiritual. E a gente não pode se dar o luxo de não chegar. Então a gente, toda vez, nunca marcamos cirurgias em dias de deslocamento. É uma regra. Então a gente vai viajar hoje, não tem cirurgia hoje. Quando a gente chegar no local, a gente dorme uma noite, aí amanhã tem cirurgia amanhã. Então geralmente é assim, entendeu? É um serviço por todo, né? De muito comprometimento, né? Muito compromisso, um Porque são comprometimento enorme. pessoas que estão precisando de ajuda, né? Exato. Estão pedindo por uma ajuda, estão esperando uma Isso. ajuda, esperando um milagre, esperando um socorro, né? A gente imagina dizer não para uma pessoa com câncer. Não, não tem como. Ano passado eu passei Você essa não tem, situação. nem tem como deixar a pessoa esperando. Não tem. Ano passado a gente passou essa situação, né? Não, não essa situação, mas parecida, eu vou te explicar. Ano passado foi o ano que minha mãe desencarnou. Uhum. E ela já vinha num câncer terminal já há 3 anos, né? E ela desencarnou em novembro. Eu estava na Europa. Eu tinha ido em setembro para voltar em dezembro. E eu estava na Europa, a gente estava em Andorra. E quando chegamos na França, no dia seguinte, a gente recebeu a notícia que minha mãe tinha desencarnado. E aí a minha família fez a pergunta clássica, que Você qualquer vem família pra faria, cá? você vem para cá? Aí eu respondi, claro que não. Por que claro que não? Porque primeiro, eu posso viver meu luto em qualquer lugar. A parte mais importante da minha família está aqui, que é a minha esposa e amigos meus muito próximos que estão aqui comigo. É claro que eu estou com saudade nesse momento da minha irmã, estou com saudade dos Queria meus estar primos, eu queria junto. estar junto. Mas vocês estão aí unidos. E eu queria estar aí com vocês, mas eu tenho uma responsabilidade que eu não posso dizer não. E no dia seguinte, nós começamos a jornada da França, o trabalho na França, nessa viagem, deu 780 pessoas. Uau. Aí de lá nós fomos para Barcelona. A viagem continuava. Uhum. Nós fomos para Barcelona. Foram mais 850 pessoas em Barcelona. Aí depois fomos para Holanda, fomos para Amsterdã. Mais 250. Eu sei que no final dava quase 2.000 pessoas atendidas nesse intervalo de um mês. Depois que a sua mãe tinha Depois minha falecido. mãe tinha falecido. Aí quando eu cheguei, aí fomos para Portugal, que era a minha escala, de lá fomos para Fortaleza. Quando eu cheguei, já fazia um mês que minha mãe tinha desencarnado praticamente. Mas o meu coração fica em paz nessa hora, porque depois que a gente voltou, a gente ouviu tantos relatos. Pra você ter ideia, fizeram uma pesquisa, uns médicos, 60 médicos se uniram lá em Barcelona para fazer uma pesquisa sobre o trabalho que a gente faz. Uhum. E o Dr. Fritz adora isso. Ele adora quando o médico vem, fica do lado dele, ele vai bater papo sobre Cientista medicina. e tal. Ele adora. E lá foi assim. Inclusive a pessoa que nos convidava na época, não é a pessoa que está hoje cuidando de Barcelona, mas era uma médica cirurgiã, que foi curada pelo Dr. Fritz. E nessa pesquisa que eles fizeram com ele, acompanharam muitos pacientes, fizeram enquetes, pesquisas, entrevistas com os pacientes depois da cirurgia. Inclusive, alguns desses pacientes eram pacientes dos médicos. Uau! E os próprios médicos também foram pacientes.
E é um universo muito grande, que é quase 1.000 pessoas. Sim. Aí eles conseguiram chegar na conclusão de que quase 60% das pessoas estavam curadas ou quase absolutamente curadas. Uau. 20 e poucos por cento tiveram melhoras e o restante não obteve tanto sucesso. Mas a pergunta que mais me chamou a atenção em relação à enquete que eles fizeram foi a seguinte: você retornaria ao trabalho das cirurgias espirituais? 98% respondeu que sim. Cara, aquele número me arrepiou. Porque eu fico pensando, cara, mesmo até as pessoas que não ficaram boas, Voltaria. muitas delas voltariam. Porque às vezes, sei lá, se elas não seguiram alguma regra, se elas fizeram alguma coisa, e elas perceberam que foi a falha delas que fez com que o resultado não fosse tão bom. Exato. Entendeu? Então, eu fiquei muito feliz com isso. Muito feliz. Tanto é que a gente voltou agora vamos voltar agora em Barcelona em dezembro, nós vamos estar lá, novamente em dezembro. Que maravilha, né? Graças a Deus por tudo isso. É. Que lindo. Então, você começou há 25 anos atrás a fazer o trabalho através... 29. 29. Já com o Dr. Fritz. Não, vou te explicar. Hum, Quando eu cheguei em 95, em Maranguape, você ouviu falar de Maranguape? não. É a cidade do Chicanísio. Vizinho a Fortaleza, 30 quilômetros, pertinho. Aí eu fui para Maranguape porque o meu primo coordenava um trabalho mediúnico e espiritual, trabalhando de curas. Ele era médico de cura e estava trabalhando com o Dr. Fritz. Uhum, Ele trabalhava com o Dr. Fritz, eu não. uhum. Aí em 95, eu fui para lá. E aí a mediunidade despertou. Quando despertou, um médico chamado, também alemão, mas usava um pseudônimo, porque ele tinha um nome muito difícil de falar. O pseudônimo que ele usava era Dr. Mauro. Só isso, Mauro, não tinha nem sobrenome. Veio trabalhar através de mim, ainda em 95. Acho que foi em setembro ou outubro de 95. E nunca mais parei. De setembro de 95, eu saí de Maranguape em 99. No ano 2000, fundamos a Casa Caridade o tempo todo com o Dr. Mauro. Eu tinha contato com o Dr. Fritz, porque o Dr. Fritz estava ali pelo meu primo. Sim. Inclusive, nessa época ele era meu amigo. Hoje não é tanto, não. Hoje ele pega mais do seu Hoje pé? ele só pega no meu pé. Aí é meu chefe, hoje ele é meu chefe. Ele é chefe. É chefe. Hum. Aí o que eu fiz? Aí o Dr. Mauro me ajudou a fundar a Casa Caridade em 2000 Uhum. e ficou com a gente trabalhando como médium, como espírito de cura, né? Espírito médico de cura, até 2004. Em 2004 ele avisou que ia reencarnar e que ia surgir essa oportunidade e ele não podia perder. Sim, Aí foi nessa época que ele se afastou dos trabalhos pra se preparar. e falou que ia vir um outro espírito no lugar dele. Quer dizer, do ano de 99 ao ano 2004, foram 5 anos que eu continuava trabalhando como médico, mas eu não tive mais contato com o Dr. Fritz. Aham. Em 2004, adivinha quem vem? Dr. Fritz. E lá veio ele, mulher. Um homem parecia um rolo compressor. Porque quando ele chegou, ele disse: eu vou mudar tudo aqui, que isso aqui tá tudo errado. É assim. Ele é assim, ele é visceral, sabe? Ele é muito Aham. orgânico, ele é muito Tem uma força grande, né? incrível. Não, incrível. O poder de liderança dele é uma coisa assim que anima, sabe? É motivador. Motivador. Olha, se tem uma coisa que é extremamente. Se você for uma pessoa que tem poucos milímetros, trabalhar com o Dr. Fritz é a coisa que mais vai te ensinar. Entendeu? Mas se você for uma pessoa melindrosa, vai sofrer. Não sou meio apresentar, não. Não sou, não. E, inclusive, eu tava Graças a falando Deus. hoje com meu marido. Eu falei, eu acho que eu sou meio impaciente com as pessoas, né? Falta um pouquinho de trabalhar esse lado de ser mais paciente, mais tolerante. Porque Entendi. eu sou muito direta. O Entendi. que é, o que não é, já sai da frente, que não é, entendeu? Então, pra mim, daria certo. Algumas pessoas assim, associam assim. Eu sou um pouco assim, eu acredito. Bom, aí o Dr. Fritz veio em 2004, 20 anos, né? Que ele está Aham. trabalhando comigo. Quando ele veio, o trabalho era muito pequeno. Eu não acreditava nem que ia dar muito certo. Eu falava, Dr. Fritz, sou um médico de multidões. Eu sou um médico de grandes médiums. Quando eu olho para o passado do senhor, inclusive meu primo Alexandre, era um médium incrível. Os outros lá que a gente ouve falar, e as coisas que a gente ouve, que a gente sabe, que a gente leu em livros, Arigó, Edson Queiroz, os outros médicos que o senhor passou a mão, pelo amor de Deus, incríveis. O senhor quer comigo? Eu perguntei, juro, Só o vaso. me achava tão pequeno. Sabe o que ele falou? Ah. Isso ele tinha razão. Ele falou assim: esses médiums realmente são impressionantes, mas muito poucos, a maioria deles muito pouco disciplinados. Já você é extremamente disciplinado. Eu falei, esse feedback eu recebo. Isso eu sou mesmo. Eu sou. Se mandar eu comer pé da manhã, eu como. E só vou perguntar para botar sal ou pimenta. Não é pra pôr nada. É pra comer Eu cru. sou disciplinado mesmo. Eu falei, cara, quer saber? Eu sou disciplinado mesmo. É isso Você tem razão. Aí disse assim,
Você, Roberto, assim, o trabalho que a gente vai fazer junto vai ter uma expressão muito mais, olha só o que ele falou, de fé, mas também científica. Aí os médicos começaram a chegar assim, muito, sabe? Vai ter uma expressão muito mais educativa, tá aqui os livros, vai ter uma função muito mais nesse sentido. Os outros médios, por serem tão poderosos e tudo mais, em alguns momentos também se envaideceram muito, também entraram nesse âmbito Aí o ego entrou na do frente. poder, do dinheiro, e aí, amiga, sexualidade exacerbada, e aí, né? Tudo se perde. E esses livros aqui, me conta aqui. Ó, o Foram primeiro foi esse aqui. psicografados? Não, não, não. Não. Esse aqui é uma parte, sim. Esse aqui é uma Uhum. parte, uma pequena parte. Uhum. Porque o que acontece é o seguinte, esse livro, ele foi escrito quando eu estava com 20 anos de mediunidade, em 2015. Deixa eu mostrar aí. 2015. Em 2015, a minha filha, que hoje tem 17 anos, mas na época ela tinha uns 8 anos, ela falou para mim assim, ô pai, eu só leio tanto livro, por que que o senhor não escreve um? Aí eu fiquei pensando, cara, eu tô completando 40 anos de idade, 20 anos de mediunidade, tá na hora de deixar alguma coisa escrita, uma autobiografia, Legado. legado. Aí eu pensei, comecei a escrever uma autobiografia, sem muita pretensão de virar um livro, mas comecei a escrever. O Dr. Fritz foi o grande motivador. Foi o Dr. Fritz chegou para mim e falou assim, ó, você vai escrever esse livro, você vai escrever esse livro. Aí eu, tá bom. Aí ele começou a me lembrar exemplo de pacientes para eu colocar no livro, coisas que tinham acontecido. Uhum. E ele começou a trazer frases, parágrafos, páginas, capítulos inteiros, quando eu fui perceber. Uhum. Ele escreveu um texto no livro junto comigo. E aí ficou um livro autobiográfico meu e dele também. Então, nesse livro, a gente tem a minha história, como médium, desde como eu falei um pouquinho dela aqui hoje, Uhum. e a história do próprio Dr. Fritz contada por ele. Que lindo. Essa é a parte mais legal, que é a parte que é psicografada do livro, psicofonada na verdade, porque eu não sou muito bom médico de psicografia. Mas a psicofonia, ele veio e falava, uma pessoa gravava e transformava em texto. Aí virou esse livro. Quando escrevia esse livro, como era um livro de celebração de um trabalho espiritual, eu pensei que ia parar aqui. Mas em 2017, chegou em Fortaleza um amigo, hoje eu chamei de amigo, mas na época eu não o conhecia muito bem, o Jefferson. O Jefferson é uma pessoa filósofo, um cara muito inteligente, estudante de religiões, já fala vários idiomas, já morou em vários países, tem uma mente bem aberta. E o Jefferson falou assim para mim, Roberto, vamos escrever um livro juntos sobre mediunidade? Eu falei, por que, Jefferson? Os livros de mediunidade já são tão bons. Não, Roberto, a gente precisa de um que tem a sua cara. Porque quando você fala sobre esse assunto, é fácil entender. Quando você fala sobre esse assunto, as coisas ficam claras. Mediunidade é um assunto realmente complexo. E os livros não ajudam muito nesse sentido, né? Mas A comunicação faz a diferença, Roberto. exato. Aí ele falou assim para mim, então vamos escrever um livro que seja fácil de ser entendido, até porque nunca ouvi falar do assunto. E ao mesmo tempo, que seja educativo do jeito certo. Que ensine o livro, a parte maior do livro é ética. É ética no espírito, é ética na mediunidade, né? Então, vamos escrever um livro. 100% do livro, perguntas e respostas. Não tem nada teórico aí. É 100% eu falando das minhas experiências, da minha visão, das coisas que eu passei. Olha, eu vou ser sincero com você. Eu sabia que esse livro ficou pronto em 3 meses. Foi um absurdo que foi rápido. Uau, e O outro demorou mais de 1 ano. não é um livro fino, não. Não, não, não. Não, os 3 meses ele impresso. Meu Deus. Juro por Deus, eu fiquei impressionado. Eu escrevi ele todinho em 1 mês. Nossa. Foi. Aí o Jefferson me sugeriu, anos depois, foi ano passado, escrever um segundo, que é esse aqui. Esse aqui é a versão inglesa, né? Você tem ele em inglês, português e espanhol. Esse aqui são 7 idiomas. 7 idiomas. Tem holandês, espirituais. dinamarquês, francês. E esses daqui vocês têm inglês, português e espanhol. E espanhol. Os 3. Esse é o book 1, livro 1 e o livro 2. Isso, dessa sequência, né? Da série, né? Ainda tem mais que vai vir. O que eu digo, o que eu digo que eu penso. What I say, what I think. What I think. What I say, what I think. Nossa, e aí? Tem outros livros vindo aí depois desse, que é uma sequência. A gente vai mudando os assuntos, né? Sim. E aí a minha obra-prima é essa. Juro por Deus. Mulher, eu não sei como eu vou escrever o próximo. Porque esse aqui... eu não consigo escrever. Eu não sei. Eu li esse livro assim. Quando eu li esse livro, antes de imprimir ele na gráfica e tudo mais, eu devo ter lido umas 8, 9 vezes. Todas as 8, 9 vezes eu achava coisa que eu não tinha achado, que eu não tinha visto, que eu tinha falado. Parece que o livro tem um dentro do outro, sabe? Sim. É uma coisa estranha. E o que eu mais fiquei impressionado com o resultado desse livro é o seguinte: quando você lê o livro da minha história, você vê a mim. Uhum. Quando você vê um livro como de mediunidade, você vê eu falando sobre mediunidade.
Então, você Como se imagina fosse um como seu se fosse uma workshop. palestra, um workshop. Perfeito. Quando você lê esse livro Espiritualidade, você vê você Uau. por dentro, intensamente. É um livro que Aí é faz muito você... interessante, Pois é. porque não é sobre a lente do outro, é da Não. sua própria. É um livro que não faz julgamento, ele só abre a tua mente. Por exemplo, tem um capítulo aqui que fala religiões. Tem muita gente que acredita que só é possível evoluir tendo uma religião, ou escolhendo uma religião. E a gente sabe que não. É possível evoluir sem religião. É possível evoluir, também brinca assim, é possível evoluir até sendo religioso. Eu acho que é a parte mais difícil, mas tudo bem, é possível. Não é? Então, o que acontece? A religião, se você souber usar, é maravilhosa. Se você não souber usar, ela vai te prender, ela vai te aprisionar, ela vai te bloquear, ao invés de te ajudar. Então, a religião é uma ferramenta de conexão com Deus, mas ela não é a garantia dessa conexão. E nem a única. Não, nem a única. Lógico que não. Então, aí nesse livro a gente fala sobre meditação, busca de si mesmo. A gente fala muito de como os orientais deveriam ter nos influenciado mais, porque nós ocidentais, nascemos no Brasil, vivemos na América, vivemos não sei aonde, na Europa, nós não temos ideia do que somos, na verdade. A gente só sabe o que a gente vê no espelho Os orientais físico. têm um pouquinho mais de ideia, né? Muito, eles fazem Eles muita são meditação. milenares, né? Lógico, A gente, Brasil cultural. tem 1.500 anos. É. A China tem 5.000. Então, Vamos falar Oriente, né? é cultural. A cultura brasileira, a cultura ocidental, é olhar para fora. É valorizar o que é material. Tudo tem um preço. É valorizar o dinheiro Isso. e a ocidental valorizar o espírito. Isso. E o oriental não. É oriental, Isso. O oriental é essa busca de si. Tanto que muitos países orientais são muito pobres, porque eles esquecem de olhar para outra parte também. E eles vivem tão bem. Vivem felizes. Eles vivem tão felizes. A gente esteve no Nepal fazendo cirurgia espiritual lá, na Ásia. Foi a primeira vez que eu fui na Ásia, né? Cara, eles são tão felizes, tão felizes. Eu fiquei tão impressionado com isso. Eles são tão simples, são um país tão pobre, é um país com tantas limitações, com tanta, sabe? Dificuldade. Com tanta dificuldade. E aqui, ó, esse capítulo que eu ia mostrar para você, ó. Capítulo 14, a busca de si mesmo. Uau! É o capítulo mais profundo no que diz respeito a essa conexão entre Ok, você. tá bom, você já vendeu. já pega o dinheiro ali na bolsa e te dou. Não, é muito interessante. Principalmente quem tá nessa jornada de buscar o autoconhecimento. Todos deveriam. Se encontrar a si mesmo. Todos deveríamos. Não é sobre ler um livro de espiritualidade e vou me tornar espírita a partir de agora. Não, todos nós somos espíritos. É você buscar a sua própria origem, a sua própria essência. Volta para casa. Ué. Que maravilha, que maravilha. Então vamos falar um pouquinho das cirurgias. Bora. Então você tem consciência quando o Dr. Fritz vem? Você fica consciente ou mais ou menos? No livro dos médios, Allan Kardec define a mediunidade quanto ao nível de consciência de 3 formas: consciente, semiconsciente ou inconsciente. Eu não sou nem consciente nem sou inconsciente. Tá no meio. Eu me auto-intitulo semiconsciente porque eu tenho momentos de consciência e momentos de sono profundo. Então, fica nessa oscilação. Então, eu vou me chamar de semiconsciente, tá? Mas a maior parte do tempo eu estou consciente. Durante a cirurgia. Essa foi a sua pergunta. Isso. Outros processos mediúnicos, como o Dr. Fritz, por exemplo, quando ele vai dar uma palestra, eu fiz a palestra por mim. Daí você fica inconsciente. Aí isso eu fico. Porque ele tá o tempo Porque inteiro. é ele. A essência dele precisa vir forte. Não é um trabalho mecânico que ele está fazendo como uma cirurgia. A gente vai agendar uma palestra aqui pro Dr. Fritz? Depois você consulta ele. Ele já deu uma palestra no Centro Espírita. Era 1 hora de palestra. Ele falou por 2h30. E as pessoas pensavam que não tinha dado ainda 1 hora. Eu faço ideia. A relação do tempo, Sim. né? De você estar. Porque quando você entra no presente, o relacionamento de tempo e espaço, ele some, ele muda. 1 minuto pode ser sensação de meia hora pode ser sensação de 1 minuto. Nós estamos indo agora para o Texas amanhã, eu te falei isso. Ele tem uma palestra lá que eu vou dar a palestra e ao final ele vem. Aí quando ele vem é legal porque as meninas falam o seguinte: Roberto, tu prepara projetor, tu prepara. Depois ele não quer nada. Aí quando termina o pessoal nem lembra que eu dei palestra antes. Que bom. Mas tá tudo No fim bem. de tudo, a gente é só servo, Eu amo ele, então eu amo o que ele faz. Eu sei que ele consegue, lógico que ele consegue mais profundo.
na expectativa das pessoas, na que as pessoas precisam, né? Aham. E também tá tudo bem. Mas eu dei a minha contribuição, eu estava É. ali, falei um pouquinho antes. Eu adoro eu falar, dar palestra, porque aí sou eu, Aham. não é o espírito, entendeu? Sim. Mesmo que não tenha o mesmo Mas você impacto. divide seu tempo. É, Ah, mas tem o seu valor, tá porque lógico, tem o seu claro. carisma pessoal, Eu amo porque fazer você que isso. contacta as pessoas, você que tá em busca dos parceiros, né? Verdade, Na verdade, é claro que a espiritualidade sempre dá um jeitinho de fazer os encontros. é verdade. Mas todos os lugares que você tem parceiros nesse lugar que já tá Isso, esperando, já preparando o grupo, preparando isso. espaço. É assim que funciona. Muita gente pergunta assim, Roberto, eu tenho que ter um centro espírita para ser parceiro do Instituto? Não. Lá no Texas, por exemplo, em Austin, em Dallas, tem um casal em Dallas, e esse casal pertence a um centro espírita, São brasileiros. são brasileiros, eles moram lá há mais de 20 anos. Eles pertencem ao centro espírita, né, um centro espírita, mas o nosso trabalho não é o centro espírita que nos recebe, são eles dois. São Independente. independentes, eles alugaram um espaço que não é nem perto do centro espírita, Uhum. e lá a gente dá as palestras, faz as cirurgias, faz tudo. A mesma coisa em Austin. Em Austin é um casal também, a Dani e o Rafael, que nos convidaram. Na verdade, a gente foi conhecemos o Rafael quando o Rafael estava com câncer. Eu vou falar essa história assim, publicamente, porque o Rafael, toda vida de começar a cirurgia, ele pega o microfone e vai falar para todo mundo o que aconteceu. Aí ele Dá o explica, gente, eu estava testemunho com dele. câncer, estágio 4, é um câncer praticamente inoperável, não sei o quê, e os médicos estavam com muito medo, eu ia desencarnar, toda a perspectiva e tal. Eu tenho, acho que ele deve ter uns 38, 40 anos de idade. Jovem. Tem 2 bebês. Nossa. A gente tem 2 bebês, tem um Difícil. menininho de 3 anos e uma garotinha de 5, 6 anos. 2 bebês em casa. É. E aí a Dani, que é a esposa dele, que hoje são meus irmãos, cara. Hoje usamos profundamente, hoje a gente tem uma relação maravilhosa. E a gente ia para Massachusetts, nós temos um trabalho lá bem grande, né? Já faz um bom tempo. E aí o que aconteceu? Já moraram naquele estado pequenininho que tem Rhode Island. Rhode Tem, Island é pra baixo de Massachusetts, pronto. antes de E eles Connecticut. iam para Massachusetts, perdão, eles iam para Marlboro, ali perto de Boston. Aham, Eles iam para lá para ir para o Centro Espírita, que é o Centro Espírita onde a gente atende. aham. Aí depois eles mudaram para o Texas. Uhum. Quando eles mudaram para o Texas, eles não podiam mais ir para o Centro Espírita toda semana, todo mês, não tinha mais como eles ir. Lógico. Mas as conexões permaneceram. Então o pessoal lá do Centro Espírita falou, Roberto, o meu amigo lá do Getú, né, que é o Grupo Espírita de Trabalhadores da Última Hora, o Carlos, ele falou assim, Roberto, tem um casal amigo nosso lá e tá morando no Texas, já frequentou aqui um tempo, e ele tá com câncer, o negócio é meio grave e tal, e ele tá meio debilitado, tá fazendo quimioterapia e tal, e eu não queria que o Dr. Fitz atendesse ele no local público. Pergunta ao Dr. Fitz se ele atende ele na minha casa, porque a casa do Carlos é a casa onde eu fico hospedado. Uhum. Eu falei, Carlos, o Dr. Fitz tá dizendo aqui agora que ele não vai vir, que nós é que vamos lá. E aí ele não veio. O Dr. Fitz mandou a gente lá, a gente foi lá, fez o atendimento e voltou. Tinha 18 pessoas quando ele chegou, só era uma, né? Uhum. Aí ele atendeu as 18 pessoas e voltou. Aí ele ficou curado. Aí Graças quando aí depois de um tempo, claro, um trabalho conjunto, não só dos espíritos, mas da Sim. medicina material também. E aí quando ele ficou curado, eles fizeram então um convite para nós. Você não quer vir para cá não? Para levar essa benesse para mais gente? Tanto é que ele fica, o Rafael que fica na recepção, e ele é que fica lá falando para as pessoas, olha, eu tive câncer, conta toda a história dele com a gente, né? Uhum. E eles são pessoas amadas. Quando a gente esteve na Espanha, eles foram para a Espanha para poder participar do trabalho com a gente lá. Ai, que lindo. Viraram irmãos. Viraram irmãos. Eles nos apresentaram o casal lá do Texas. Eles são as pessoas que lá no Texas, perdão, as pessoas do casal lá de Dallas, né? Eles lá no Texas é que são as pessoas que organizam tudo. Que Nosso maravilha. trabalho, Isso acontece em todo lugar do mundo, da Todo mesma lugar do forma. Aí não, Assim, tô Massachusetts. dizendo, Sim, de sim, colaboradores, pessoas Exato. parceiras. Lá em Massachusetts são 4 centros espíritas que atendem a gente lá. Uhum. Em Nova York é mais um centro espírita, do ponto de luz ali de Nova York, lá do Queens. Vocês eram no Queens, quem ia mudar de sede, tanto é que dessa viagem a gente nem vai lá, porque eles estão mudando de sede. Aqui em Orlando tem um Olímpico, e aqui o convite que a gente recebeu para estar aqui, nos atendimentos aqui no Wellness Center, foi a Whitney que fez. A Whitney não tem centro espírita, a Whitney não frequenta lugar nenhum. Ela frequenta uma casa de yoga, e lá nessa casa de yoga ela falou do trabalho da cirurgia, que ela me disse que fala do trabalho em todo lugar. Aí o pessoal, por que você não traz ele aqui? Aí ela fez o convite. Ela fez o convite, não foi o centro de yoga. Tanto Uhum. é que a gente nem fez o trabalho lá, a gente acabou vindo para cá porque lá é pequeno, né? Não ia acomodar tanta gente. E hoje tem 150 pessoas para atender. 150 pessoas para atender. É isso aí. Os espíritos têm muito trabalho hoje, viu? Tem, graças a Deus por isso. Olha só, né? Quanta bênção, né? Que coisa linda. Ah,
existe o trabalho do Dr. Fritz sem ele estar presente? Vamos supor, Existe. um exemplo. Ele não está aqui encarnado em você hoje. Ele pode estar trabalhando em outro lugar. Ou eu posso pedir para uma pessoa que não está aqui. Ou isso não existe. Pode. Eu não sei porque eu não sou espírita. Então Não, estou entendi. perguntando, fazendo Pode sim. perguntas. Se Os- for tola, desculpa. Não imagina. Os espíritos, eles têm uma relação com o espaço-tempo diferente da nossa. Sim. Lógico. Algumas pessoas me perguntam assim, Roberto, mas como é que... Eu sei de alguns médicos do Dr. Fritz trabalha além de mim. Eu sei Aham, disso. claro. Inclusive, eu os conheço. Tem um que eu conheço pessoalmente, lá de Santa Catarina, que é na cidade de Aurora, eu conheci ele pessoalmente. Então, algumas pessoas me perguntam assim, Roberto, como é que pode ele estar trabalhando por vários médiums? Eu falei, cara, essa resposta é muito simples. Primeiro, vamos pegar as 24 horas do dia. Os espíritos não dormem. Não. Não. E para ele? Os espíritos trabalhadores não dormem. Então, se ele passa 24 horas por dia e ele passa, no máximo, eu já fiz as contas, o doutor Fritz passa em média comigo de 3, nas semanas que ele pouco trabalho, de 3 a 12 horas por semana, mediunizado. Uhum. Então, das 7 vezes 24 horas, ele passa 12 horas comigo no máximo. O que ele faz no resto do tempo? Vai trabalhar em outro lugar, gente. Ele vai ser útil em outro canto. Claro. Né? Então, e além do que, nós sabemos que tem uma equipe enorme. Às vezes, quando eu estou me concentrando nos vizinhos, estão vendo os Fritz em outro espírito. Mas ele só consegue entrar em estado de comunicação comigo se ele tiver a mesma intenção e pensamento que eu, que é fazer o bem, ajudar o outro, fazer a caridade desinteressada. Se esse for o pensamento do espírito, ele vai se acoplar comigo, com o meu, e vai fazer É a o mesma trabalho dele. frequência. Mesma frequência. É. Eu sinto, às vezes, que nem o doutor Fritz, às vezes uma mulher, Uhum. que tem várias mulheres, várias Doutoras. médicas, e não médicas também. Tem muitos espíritos que fazem cirurgia espiritual que não são médicos. Curandeiras. Curandeiros, foram pajés de outras encarnações, né? Ou então, como eu conheci um médico chamado Dr. Elias. Ele, na Terra, era engenheiro civil. Quando ele desencarnou, ele foi estudar medicina. Aí, na espiritualidade, no mundo espiritual, ele tornou-se médico e vem, através de um médium, fazer curas. Olha, é que a gente não precisa querer racionalizar o trabalho da espiritualidade. Eles são só curiosidades. Isso. Né? E outra coisa, é amiga, cheio de mistério. a questão de nomes, a gente se liga muito em nome. Materializa as Os coisas. espíritos estão nem aí, sabe? Desde que, como eu disse, desde que o bem esteja sendo feito, qualquer espírito é bem-vindo. Até mesmo porque eu não me ligo muito nisso. Algumas pessoas perguntam assim, Roberto, se o doutor Fritz te deixar, azar o dele. Ele que se vire para achar um médico mais disciplinado que eu. Eu duvido. Mas eu faço o seguinte, ó. Se ele não quiser mais trabalhar por mim, ele é livre. Claro, Ele tem livre-arbítrio, vai fazer o que ele quiser da vida Todos dele. temos. Imagina quem não Então, tá vivo, quem não tá reencarnado aqui. Eu vou continuar servindo porque a minha mediunidade não pertence ao Dr. Fritz. Exatamente. Minha mediunidade pertence a mim e a Jesus. É para Jesus que eu a dedico. Se Jesus mandou o Dr. Fritz tá comigo há 20 anos, mas se mandar outro no lugar dele, tô nem aí. Tá tudo certo. Tá tudo certo. É. Tá tudo certo. Isso Só é um trabalho let it flow. sem apego, né? Ele tem que ser totalmente desprendido do título. Isso. Você tem que ser um vaso que está disposto a servir. Isso. Totalmente desprendido ao título, a caixinha, a fama, porque daí também você sai, né, do propósito da espiritualidade. Quem põe o ego na frente, uma hora cai. Porque não sustenta, né? Porque, como você disse, se você muda a intenção que você tem de servir sem apego, sem interesse, você vai desconectar o cabo, como tirar um fio da tomada. Não vai mais funcionar. Verdade. Não é verdade? É. A gente tem que estar conectado à essência disso tudo. Eu tenho que estar me relembrando a mim mesmo, que é um processo de vigilância, né? Para não cair em armadilhas morais graves. O que eu estou fazendo aqui? Qual o propósito disso tudo? Por que tanto esforço? Por que tanta dedicação? Por que tantos anos longe da família? Por que tanto tempo sem meus amigos por perto? Por que tive que abrir mão de tanta coisa? Um capítulo desse livro, sabe como é que chama? Renúncia. Ninguém consegue nada sem renunciar. Ninguém é pai ou mãe se não renunciar ao luxo de dormir a noite inteira. Exatamente. Tudo tem um preço, Tudo né? tem um preço. Então, se a gente entender isso, a mediunidade não se torna tão pesada. Ela deixa de ser um fardo. E ela se torna uma oportunidade. Eu tenho Para você crescer, para você evoluir, para fazer o trabalho em si. Claro. Né? Pagar minhas dívidas, amiga. Os médiuns são devedores, todos eles. Com raríssimas exceções.
Os médiums só são... que O motivo ser de alguém ser humano- médium é ser um devedor. Que ser humano encarnado aqui não deve. Não, todos. Mas se dever demais, vem médium. É isso que eu ia falar. Se o carnê tiver grosso, vem médium. É, Ó, o é por aí, é carnê, por aí. É o povo batendo na porta, ó, os obsessores. E aí, ó, tá devendo, hein? ó. Eita! E aí, não tem jeito, tem que servir. É melhor. Mas é uma oportunidade. Assim, É uma gigantesco. oportunidade que Deus dá pra você fazer esse trabalho em si. Minha mediunidade é estranho isso, eu vou falar pra ti, eu vou até confessar isso. Ano que vem eu vou completar 30 anos de trabalho mediúnico. Uhum. Mas eu nunca vou esquecer do ano 2009, que é exatamente 15 anos atrás, né? 15? 15 anos atrás, na metade dessa jornada, Sim. que eu estou até hoje. Foi um ano muito difícil, que eu pensei em desistir, eu estava cansado, eu não queria mais. Eu queria o que uma pessoa normal adoraria, naturalmente faria, como cuidar da própria vida, fazer uma faculdade. Eu não conseguia terminar minha faculdade de engenharia. Cuidar da própria vida é boa. Sabe, cuidar da própria vida e tudo mais. Mas aí eu percebi, entrei um parafuso danado nessa época, eu percebi que o que estava acontecendo comigo, na verdade, era um processo de egoísmo. Onde eu estava querendo, porque uma coisa é você cuidar de você, que nós temos essa obrigação. Nossa, dever. Outra coisa é você cuidar só de você. É esse que está o erro. E foi aí que caiu a ficha. Aqui é egoísmo. Quem disse que eu não posso ser médium e ser feliz? E cuidar da minha vida. Foi essa chave que virou. Cuidar da minha Porque filha. olha só, até 2009, minha idade era um peso. Era uma dor, um sofrimento, uma coisa É porque pesada. alguém tinha plantado essa sementinha na sua Amiga, cabeça. amiga, eu vou te falar uma coisa, ó, vou te confessar isso. Eu sempre fui coordenador de estudos de mediunidade. Uhum. Desde que a gente fundou a Casa Caridade, que eu fazia. Até Maranguape eu já fazia. E aí eu me lembro que a gente fundou um grupo, e era um grupo pequeno, a casa que estava começando, tinha pouquíssima gente, devia ter umas 12 pessoas. Dessas 12 pessoas, umas 9 concluíam o curso. O curso demorava 6 meses na época, hoje é um ano. Mas demorava 6 meses. Então, depois que nós concluímos o curso, vieram aquelas 9 pessoas para a primeira reunião mediúnica, propriamente dita, já com os médiuns. Mesa mediúnica. Isso, com a reunião de desobsessão, com os médiuns vindo do grupo de estudo mediúnico. Aí lá fui eu para dar a primeira aula para essas 9 pessoas. Mulher, eu falei tão mal de mediunidade. Eu assustei tanto o povo que na reunião seguinte só vieram 3. Mas foi tática. Os 6 sumiram, os outros 6. Uau. Mulher, era pesado. Você não queria ter me conhecido nessa época, porque eu era uma pessoa pesada nesse sentido. Era pra você era um era fardo. denso, era um fardo, era um sofrimento, e as coisas não andavam. Em 2009, repito, quando a chave virou, eu falei, cara, quer saber? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um teste. Eu vou ser feliz e deixar que essa felicidade influencie em todas as áreas da minha vida, inclusive na mediunidade. Transformação. Olha Me aqui. tornei um melhor médico, melhor pai, melhor marido, melhor tudo. Melhor amigo, tudo. Tudo melhorou. Aí foi nessa época que eu comecei a cuidar de mim, eu não cuidava de mim. O primeiro presente que eu me dei de presente. Isso é uma coisa, é um fato mais psicológico do que material. Sim. O primeiro presente que eu me dei de presente, eu tinha 37 anos e 3 filhos. Meu Deus. O primeiro presente que eu me presenteei. Que você comprou pra você. Que eu comprei pra mim, isso. Eu vou comprar isso aqui pra mim. Sim. 37 anos eu tinha. Nossa. Faltava merecimento. Faltava amor próprio. Amor próprio. O que me botava para baixo era essa falta de autoestima, essa falta de amor próprio. Entendeu? Eu não estava cuidando de mim. Porque quando a gente cuida da gente, a gente melhora em tudo. Verdade. Quando você cuida de você, quando eu cuido de mim, você quando você cuida de você, se torna melhor esposa. Quando eu cuido de mim, eu me torno melhor médium. Uma mãe que cuida dela, ela se torna uma melhor mãe. O médico que está sadio, ele trata melhor os seus doentes. Então, a gente já tem que aprender a seguir o que Jesus falou. Jesus nos deu um manual, que chamam de evangelho, e tentaram transformar numa coisa 100% religiosa. E não é. É um manual de vida. É um manual de espiritualidade, de evolução. E Jesus falou, o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O que é o como a ti mesmo? O pressuposto básico do ser humano deve ser o auto-amor. Não só me amar, aí seria egoísmo, mas primeiramente amar a mim. Porque aí eu vou estar pronto Exatamente. para amar o mundo. Então,
Jesus nos ensinou isso e a gente acha que a gente tem que A estar servindo. religião distorceu. Distorceu. A gente acha que a gente tem que estar servindo a todo mundo, servindo a todo mundo. E você ficando por último, né? Não, ele nunca disse isso. Ele nunca falou isso. Jesus nunca parou de comer para alimentar um pobre. Não. Entendeu? Então a gente tem que entender que nós estamos aqui na Terra para cuidar primeiramente da nossa evolução e secundariamente da evolução do planeta. E quem é que tá, não dá para me cuidar da evolução de quem mora lá num país que eu nunca fui, uma Coreia do Norte, por exemplo. Eu nunca fui lá. Então não dá para me ajudar as pessoas de lá. Mas o meu próximo, que está perto, isso eu consigo. É minha família, meu amigo, meu vizinho, é o paciente que vem para o Dr. Fritz, é um amigo que vem conversar comigo. Então, esse é o meu próximo. Era desse próximo que Jesus falava. Exatamente. Se todo mundo ajudar um próximo e está todo mundo mais ou menos perto, o mundo se ajuda. Exatamente. Mas infelizmente não é O isso que a gente exemplo que vê. Jesus deixou é perfeito. Não tem que pôr nem tirar. O problema é que a religião foi lá e distorceu para controlar o povo. Isso. Porque colocou para você tem que ser bonzinho, dar a sua vez. Tem todas essas coisas que foram colocadas na cabeça da humanidade, né? Mas aí é história para um outro podcast. Oh, que bom, vai ter outro? Claro! Espero ser convidado. Doutor Fritz, Roberto Barbosa volta quando aqui, em Orlando? A gente só vem agora em maio. A gente tem uma jornada agora. Nós estamos começando nos Estados Unidos. Nós chegamos semana passada. Sim. Então daqui a gente vai, como eu falei, para o Texas. Por incrível que pareça, nós vamos para Dallas. De Dallas nós vamos para Carolina do Norte. E depois volta para o Texas. Para Houston. Para Austin. Austin. Aí lá tem cirurgia, depois tem curso de magnetismo. Talvez de vá a Houston. E depois a gente vai para Massachusetts. Aí Massachusetts é uma... Você vai no frio para Massachusetts. É novembro, né? Outubro, novembro já tá frio, né? Eu trouxe os casacos, né? Então, a gente já vai para Massachusetts, já é frio, né? Você vai cara. precisar expandir, ó. Já tô vendo você expandindo assim, ó. Até Califórnia. Né? Você vai expandindo. Eu acho que cedo ou tarde, sim. A gente já trabalhou aqui em Illinois, já fizemos trabalho até lá no norte, tem um estado, meu Deus, não sei, até dificuldade de dizer esse nome em que é? A capital é Milwaukee. Milwaukee é nesse estado, não sei se é a capital. Sei, Wisconsin. lá em cima, perto de Oregon. Isso, é lá mesmo. Frio. Nossa! Lá só tem fazenda, gado e frio. A gente já fez também New Jersey. New Jersey. E estamos ainda em Nova York. Lá no CSP da Norma, que fica no Queens. Que maravilha. Que maravilha. Estamos felizes. Você tem alguma história que você queira contar, compartilhar? A gente tem ainda alguns minutos. Dos trabalhos do Dr. Fritz. Algo que marcou, que você gostaria, que você pode, né? Tem liberdade. Claro. E gostaria de compartilhar? Gostaria, sim. Aconteceu recentemente, a gente estava no Brasil. A gente passou junho e julho no Brasil. E nós somos pro sul, então pegamos um frio danado lá em Caxias e tudo mais. Mas quando chegamos a Minas Gerais, já era o quinto estado que a gente estava indo, fomos na cidade de Varginha. Tem um centro espírita lá que é incrível. Eles têm um trabalho social de cesta básica. Todo mês eles distribuem 150 cestas básicas. Todos os meses. São 150 famílias. É um negócio impressionante. E aí, fui fazer a cirurgia lá, deu uns 200 pacientes. Foi um lindo trabalho. Mas eu nunca vou esquecer o que aconteceu. Eu falei para ti que durante a cirurgia eu fico num estado de alterações conscientes. Mas tem horas que o doutor me deixa bem alerta. Quando ele faz isso, eu já sei que é alguma coisa que ele quer me dizer, que ele quer me ensinar, que ele quer me mostrar. Tá bom. E chegou uma senhora, ele foi atender a primeira, uma senhora que estava com um problema no ombro. Nossa senhora. E ela mexeu o ombro, mas muito pouquinho. E quando ele fez a cirurgia, ela melhorou um pouco, mas não melhorou muito. Aí passou para a próxima, era uma moça bem jovem. Também estava falando o nome direito. As duas eram a mesma coisa. Nome direito. Aí o doutor fez a cirurgia, melhorou nada. Às vezes ele faz alguns testes na hora, para ver se melhorou nada. Aí ele perguntou para ela assim, por que você deixa que a revolta tome conta de você? Foi perguntando assim. Aí ela começou a chorar. Aí deu um abraço nele. Aí o braço voltou a funcionar. Aí ele chegou na terceira. Essa foi a que a minha médium chocou mais. Essa mulher não mexia o braço mais, de tanta dor que ela sentia. O braço era imóvel, ela não conseguia a gente viu os músculos se contraindo, mas ela não conseguia nem mexer o braço. Mas ela estava com um sorriso no rosto. Parecia que ela não tinha nada. Outra vez olhou para ela e começou a rir. E falou assim para ela, tu não precisa de mim. Tu sabe que tu não precisa de mim.
mesmo assim eu vou fazer tua cirurgia e tu vai me mostrar o tamanho da tua fé. Aí fez a cirurgia no ombro dela e disse assim, levanta este braço, mostra tua fé em Jesus. Mulher, ela parece uma bailarina, com o braço para cima. O que é que eu vi naquele dia? 3 pacientes, o mesmo problema nas 3, o mesmo espírito, pelo mesmo médium, no mesmo ambiente espiritual, no mesmo momento, 3 resultados diferentes. A fé. A fé transforma. A fé muda. A fé magnetiza. A fé, sabe, mexeu comigo ela falar aquilo. Tanto é que antigamente, quando eu ia fazer palestra, e alguém disse, eu queria dar um depoimento, eu não deixava. Por que que eu não deixava? Porque se não desse, eu tinha que deixar todo mundo lá, né? Aí depois desse eu falei, não, deu o depoimento agora, eu deixo na hora. A pessoa, um dia desse levantou a mão, falou num negócio que tinha. Eu estava no Rio Grande do Sul, a mulher levantou a mão e falou assim, eu já estou indo embora, eu só vim aqui para dizer uma coisa. Ah, você não veio para palestra, não? Não veio para cirurgia? Não, não. Eu fui operado há 6 meses atrás. 6 meses atrás eu fumava. Mas eu fiz essa terapia por aviso que o doutor fez vez em mim e eu não tenho mais nenhuma vontade de fumar. Eu fumei mais de 30 anos. Eu nunca imaginei que eu ia parar de fumar. E faz 6 meses que eu não fumo. Eu só vim dizer isso, estou indo embora. Olha que maravilha, que coisa linda. É importante ouvir É isso. lógico, porque as pessoas que estavam lá fizeram assim. Aham. Ela mexeu na fé Na de fé todos. de todos. Claro. É muito importante. Fé, amiga. É a fé. Fé é Tá vendo, importante. gente? Não adianta buscar ajuda espiritual ou material, né? Física, do Isso. médico ou do médium ou de um espírito evoluído médico, se você não tiver fé. Verdade. Tá escrito na Bíblia. Seria em vão se eu não tivesse fé. A fé é transformadora. É verdade. Eu li a cartinha que vocês enviam, né, pra pessoa se preparar e tal, e dizendo que a pessoa tem que ter fé e disciplina. Aham. Porque tem várias coisas pra fazer depois e tal. É. Eu achei lindo como vocês começam a carta com a saudação, Aham. né? Que a paz de Deus esteja em vocês, Com todos. com todos isso, e deixando ali bem explicado que é através da fé que a pessoa vai alcançar o milagre, né? Verdade. Por isso que eu falo, não existe lugar, existe a fé. O lugar está aqui dentro, né? Você pode ir numa igreja católica com fé e alcançar um milagre. Você pode fazer uma oração para Deus, para Jesus e alcançar um milagre. Você pode receber um tratamento espiritual e alcançar um milagre. E é através da fé. Verdade. Você pode fazer uma oração na sua casa, você pode alcançar um milagre. Então esse é o firme fundamento, né, das coisas que a gente não vê, mas Você vê espera. Jesus, o tempo que ele usava? A rua, a beira de lagos, os barcos, os montes, os chafarizes. Ele curava pessoas com lama. Ele não. Jesus não estava. Ele foi a algumas sinagogas pregar. Não é, mas não foi Mas construído. ele não precisava de templo para Não. pregar. E ele não foi. O templo dele não era a natureza. Entendeu? Então, esse é o nosso exemplo. A gente faz um trabalho na rua, amiga. O Dr. Freitas opera em qualquer lugar, pelo que você contou. A gente bota as marcas numa praça e para trabalhar com os moradores de rua. O pessoal de rua, eles não vão a centro espírita. Nem que se eu colocasse uma van, botasse eles dentro, eles não iam. Porque eles não querem ficar Eles não querem, presos. eles têm essas coisas de liberdade. Ele tem esse Não negócio. quero ficar preso, Não, não vou vou ficar não. devendo, Vou por ficar por aqui favor. mesmo. É. E o Dr. Fritz faz lá na praça mesmo, bota as marcas no meio da rua. Na praça, numa praça aberta. Uhum. Já choveu. E já choveu. E aí fica tudo molhado. E Ontem você me falou que já operou em igreja. igreja, dentro de igreja evangélica. Igreja católica e igreja evangélica. Dentro de igreja evangélica, Já. dentro de casa de umbanda, Casa de Umbanda. dentro, onde mais Centro você holístico. falou? Você falou em mais um outro lugar. Até centro espírita a gente vai. Onde tiver precisando do trabalho, vocês vão. Até centro espírita. Deixa o pessoal ouvir isso. Eles não gostam de mim, não. Gosto, tô brincando. Brincadeira, Gosto assim, claro que brincadeira. gosto. Eu gosto de pegar no pé deles. Eu tô falando isso porque só para deixar bem explicado que o trabalho da espiritualidade não tem título. Não. Não é da casa do fulano, da casa do ciclano. Ah, só quem é do centro espírita, só quem é do centro de Umbanda, só quem é da... Não, não tem título. E é interessante isso. Eu convivo com o Dr. Fritz há quase 30 anos. Uhum. Eu não sei qual é a religião dele. Eu não sei nem se ele tem uma. Provavelmente não.
Com a visão ampliada que os espíritos têm, provavelmente não. Muita gente acha que o Dr. Bezerra de Menezes, que é um espírito jamais evoluído, que era espírita quando esteve na Terra, é espírita, é um espírito espírita. Isso não existe. Estou tentando entender, fazer esse povo entender que isso não existe. Porque um espírito é um espírito, ele não tem religião. A religião é apenas uma permissão que Deus deu para a gente ter aqui na Terra, como uma forma da gente escolher caminho diferente para chegar no mesmo Deus. Né? E que pena que as religiões têm que ser feitas por homens, ou por seres humanos, porque aí é onde está o problema. Porque Exatamente. os traumas, os medos, as negatividades, vem tudo junto. O Não vem só peso, coisa né? boa. É, Né? Então, os infelizmente, dogmas, né? tem muitos religiosos, pessoas fantásticas. Tem Tem. muitos religiosos, são pessoas fantásticas. Eu conheci Sim. vários na minha vida. Juro por Deus, conheci vários na minha vida. Mas a religião deles sempre foi o amor. Porque era Se o amor prioridade. falar É, mais alto do que a religião, tá é, tudo certo. é. A pessoa pode frequentar qualquer lugar. Qualquer lugar. E é interessante quem consegue, né, ter essa visão desprendida, que na verdade que no fim da história a única coisa que vale é o amor. É, né? Não adianta você estar todo dia na missa, ou todo dia na igreja, ou todo dia no centro. Se você não Verdade. tem amor, É isso aí. né? Você tem que trabalhar as suas virtudes, seja onde você estiver. Que aí você vai alcançar, né? E buscando toda a consciência crítica, porque é só aí, só através disso, que a gente vai conseguir fazer o trabalho em si. O amor é a única forma de salvação. A- o tempo para chegar, o tempo para a gente chegar nele é a gente que define. Quanto mais revolta eu tiver, mais tempo eu vou demorar. É resistência à revolta, Quanto né? mais eu me tornar humilde, quanto mais eu me tornar uma pessoa mansa, quanto mais eu buscar a paciência no meu coração, mais perto eu chego dele. Todo mundo vai chegar. Alguns vão demorar 10 dias, outros 10 anos, outros 10 encarnações, Ou 100, outros 10.000 anos. ou 100, 150. É, mas vamos chegar porque não tem outra forma. Jesus nunca colocou o amor como uma das formas de salvação. A Como uma única. única. A Tanto é que todas as única. outras virtudes, perdão, indulgência, convergem em cima dele. É verdade. É. E esse tempo, você falou que você fazia, dava curso, né, de É, desenvolvimento mediúnico. é. Você fez esse trabalho por quantos anos? Nossa, acho que mais de 20 anos. Mais de 20 Não, anos. mas peraí, se for pra somar, você vai chegar lá na idade de Noé, pelo amor de Deus, você é muito jovem. É porque eu fazia muita coisa ao mesmo tempo, Tô né? brincando. A gente ia para casa espírita. Pra você ter ideia, na época que eu trabalhei menos na minha vida como médium, a Uhum, gente só trabalhava final de semana, uhum. sábado e domingo, mas eu ainda ia para casa espírita 3 vezes por semana. Durante a semana. Pra poder dar À noite, para curso. dar curso, para dar palestra, visitar outras casas espíritas, para Uhum. dar palestra também, né? Para falar do livro, às vezes, para fazer outras coisas assim. Então a vida toda a gente eu trabalhei com essa abordagem, né? E você nasceu e foi criado nessa doutrina Não, espírita? não tem ninguém na minha família era espírita. Como que isso Quando eu aconteceu? era criança, que eu tinha os primeiros sinais da mediunidade, que eu vi espírita, nessa época eu via, eu não vejo hoje. Mas a Mas, gente é puro, né, quando é criança. aí quando eu via, eu via, achava, todo mundo via. É É lógico. lógico. Aí os espíritos falavam comigo, eu respondia. Aí minha mãe tá falando com quem? Tá, tá vendo não? Aí minha mãe, E ela era de alguma religião? nenhuma, né? Ele e meu pai, dois Que bom. agnósticos. Então, eles até acreditavam em Deus. Minha mãe, né, desenvolveu alguma fé por Nossa Senhora, mas meu pai falava muito em Deus, em Jesus, mas eles não tinham religião. Meu pai era até meio avesso ao pensamento religioso, né? Com religião como doutrina, como tal. Mas Então, aí, quando nasceu uma criança médium, como pois que é, eles... nasci nesse ambiente, os dois fumantes. Uhum. E eu digo fumante porque eu nasci de uma vida que eu era fumante. Até que eu tenho um picarro até hoje, uma dificuldade respiratória até hoje. E a vontade de voltar a fumar até hoje. Olha, que coisa. Nessa encarnação eu nunca fumei. Aham. Mas meu negócio é charuto. Quando eu vejo alguém fumando charuto, dá vontade de tomar da mão da pessoa e botar na boca. Olha só. É, a gente tá aqui, amiga, é para se burilar mesmo. É para parar esta. Entendeu? Então, ainda tô nesse processo como qualquer pessoa. Como qualquer Claro. pessoa. E aí a minha mãe não entendia nada e tal, até que chegou um tio meu na nossa família, eu já tinha uns 12 anos, e ele deu uma certa. Ele era espírita e ele trouxe uma certa luz a tudo. Mas nessa época os fenômenos diminuíram muito. E Você aí, já tava ficando é, mocinho. aí eu 16, 17 voltou tudo. Só que não voltou a evidência, voltou outras coisas. Assim, muita sensibilidade, muita depressão. E era horrível. Porque eu não sabia, não tinha motivo pra isso. Tinha tudo materialmente que você podia imaginar. Meus pais bem de vida pra caramba. Eu com 16 anos tinha 2 carros.
Criado com pai e mãe dentro de casa, por isso faz diferença também. Família. Então não Por exemplo, tinha meu pai desencarnou, eu tinha 15 anos, mas até ele desencarnar, família em casa. Minha mãe, meu pai, minha irmã, sabe estrutura, meu pai é extremamente rigoroso, disciplinador. Meu pai era um pré-fritz. Você estava sendo preparado. Tá, meu pai era meio ex-militar. Aí ele me botou na linha. Quando o jovem chegou, Alemão, provavelmente ele quando eu veio lá da chegou, eu Alemanha. senti, mas não senti tanto. Eu vi o pessoal sentindo mais, né? Porque já estava mais ou menos acostumado com lidar com militar, né? Uhum. Ai, que história linda, Não é Roberto, que doido. história linda. Me fala onde que as pessoas podem encontrar seu livro, se não tiver Pois é, cara. Esse. opção de comprar, né, físico, assim, se Uhum. vende em algum lugar. Não, a gente estava querendo colocar em algum site de venda Uhum. ou fazer pelo nosso site. A gente está reformulando nosso site e a gente ia colocar uma lojinha rápida lá. Mas a gente não sabe ainda como é que isso vai funcionar. Amazon. A Amazon seria o ideal, né? Pois é, mas aí a gente não sabe como vai funcionar porque aqui no Brasil também tem Amazon, claro, mas eles necessitam de um estoque muito grande, tem algumas coisas que a gente não teria como atender ainda, né? Então a gente não pode, por exemplo, chegar para a Amazon daqui, ó, tem aqui 1.000 livros, 1.000 livros aí vem em uma semana. Então a produção de venda deles é absurda. Aí não tem ainda como a gente Produzir. nesse nível. Tem. Mas aí teria que ter um investimento do Instituto muito grande que a gente não está tendo nesse momento. Porque tem muito projeto social, temos 13 agora. Tinha só 8. Agora são 13 projetos sociais. A gente vai se ajudar esse projeto todo mês. Então, muita venda desses livros, uma parte, pequena parte retorna para o próprio caixa dos livros, né? Para poder Fazer mais. fazer mais no futuro. Mas a maior parte vai mesmo para projeto social. É para ajudar a gente que está carente. Né? E a gente gostaria de ter, sim. A gente tem alguns pontos. No Brasil, quando você compra pelo site ou pelo Instagram, tem uma pessoa no Rio Grande do Sul e tem outra em Fortaleza que consegue enviar, Uhum. tá? Aqui ainda não. Mas não é difícil conseguir, não. Mas mesmo assim, muita gente tem possibilidade de comprar no Brasil, pedir para alguém Sim, entregar. sim, E isso é isso não é fácil. problema. Não. A gente tem muitos contatos, que no Brasil a gente viaja muito também, né? A Uhum. gente faz muito trabalho lá. Eu amo o Brasil, a comida, então, nossa, a saudade. Mas a gente vai no futuro sim ter essa facilidade. O que a gente gostaria mesmo de fazer no futuro era ter esses livros numa versão digital. PDF. Não, digital, que as pessoas Ah, pudessem comprar para ler naqueles e-book, né? no Kindle, é e-book, Isso, é. exatamente, exatamente. E aí a gente ainda está vendo como fazer isso, né? Porque aí seria ótimo, ainda teria que investir em impressão. E aí, você pode vender no Amazon. E pode vender no Amazon, vender em todo lugar, né? No Vender, Amazon da Europa, daqui e no Brasil. pode vender através da Hotmart. Hotmart. Vou atrás. A gente tá falando aqui, gravando e dando ideias, mas não é o caso. A gente fala de business depois, Não, Roberto. óbvio, querida, obrigado. Mas obrigado pelas dicas, a gente precisa delas. A gente está tão envolto, tão mergulhado no processo dos trabalhos espirituais, que essas coisas comerciais, Administrativas, administrativas, a gente nem tem comerciais. tanto tempo para Eu explorar. imagino, faz Pois é. sentido. Mas tá ótimo. Agora, que a gente tem que finalizar, Hum, daqui a pouco os trabalhos vão começar por aqui. e é pouco. Eu gostaria que você olhasse aqui pra essa É. câmera Tá bom. e sentisse algo que você tem que falar para as pessoas, ou seu, ou se vier uma mensagem de fora, e deixa a sua mensagem, que eu falo que em algum momento alguém vai assistir, alguém que precisa ouvir isso vai assistir, e para mim já valeu o tempo que a gente investiu aqui. Beleza. Bom, o que eu vou dizer teria que ser, para ter o impacto que eu gostaria que tivesse, verdade para mim. O que eu vou dizer é verdade absoluta para mim. E por isso ela é tão forte para mim. Acredite em você. Ame-se. Não permita que os outros que não sabem da sua essência lhe rotulem, lhe julguem e que isso faça você sofrer. Você não merece isso. Você merece melhorar. Conversamos com amor e caridade com qualquer espírito das trevas ou espírito obsessor que chega na reunião. E às vezes esquecemos desse mesmo amor e dessa mesma caridade conosco. Somos almas em evolução. Temos defeitos, mas também temos virtudes. Dialogar com os próprios defeitos, achar um ponto de interseção onde nós possamos usar de uma virtude para ajudar esse defeito
a ser reduzido. É uma meta diária para todos aqueles que querem evoluir. Acredite em você. Você é capaz de evoluir. Mas não acho que esse processo vai ser rápido, porque é cada dia um passo, pequeno degrau que se segue. Mas muitos podem pensar, ué, mas eu queria evoluir rápido, eu queria evoluir logo. Vai por mim, devagar, um pouquinho todo dia, porque um pouquinho todo dia, ao final de muitos dias, vai ser um grande todo. Obrigado por você ter ficado até aqui com a gente. Que Deus abençoe a sua vida. Que você use essa mensagem para se amar, porque você tem o direito de amar o próximo, mas o dever de amar a si mesmo. Muito obrigado. Ah, que lindo. Roberto Barbosa, eu quero Obrigado. agradecer o seu tempo, sua disponibilidade, Tá, joia. essa simpatia, essa transparência de pessoa. Obrigado. Só agradecer, Eu que agradeço, imagina. viu? E parabenizar você com esse lugar lindo, maravilhoso, com esse universo que nos empolga, né, a dar o nosso melhor. Ah, muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui hoje. Mais uma vez, um episódio lindo que vai ficar aqui para eternidade enquanto o YouTube durar, que a gente não sabe como vai ser isso, mas que em algum momento isso faça sentido para alguém que assistir. E aí a gente já cumpriu a nossa missão de deixar a mensagem, certo? Obrigado. Obrigado, Roberto, e boa noite a todos. Valeu. Tchau, Beijo. gente. Obrigado. Deus abençoe.